Olá, amiguinhos, meu nome é Marcos. Vamos falar sobre front-end nesse canal. Eu moro e trabalho em Berlim já faz um tempo, desde 2015, e essa oportunidade para mim foi fundamental. Você sabe que hoje em dia há uma demanda muito grande por programadores em várias partes do mundo, e uma das coisas aqui em Berlim que eu sei de falar com muita gente de todos os cantos do mundo é como é que é a situação para um programador trabalhar não só aqui na Alemanha, mas em outros lugares também. E por causa disso eu fiz um gráfico que mostra mais ou menos sobre a demanda que se tem de programadores em vários países. Bom, três coisas a se falar desse gráfico. Em primeiro de tudo, é um gráfico baseado na minha interpretação, na minha percepção de falar com diferentes pessoas do ramo, recrutadores, colegas meus, gerentes, né, e donos de empresa também. Esse gráfico ele não fala sobre trabalho remoto, só sobre realmente posições onde você é convidado para morar no país. E também, por fim, que ele fala sobre pessoas com passaporte brasileiro que precisam de um visto patrocinado para ir para fora, ou seja, pessoas que não têm um visto para trabalhar num país X e que precisam que a empresa patrocine um visto para que essa pessoa trabalhe no país X. Bom, vamos lá. Esse gráfico ele é um gráfico unidimensional, você está vendo uma linha. Do lado esquerdo, os lugares onde há menos demanda, no lado direito, os lugares onde há mais demanda. Aí você vê que o primeiro lugar que tem, que está na ponta do gráfico onde há menos demanda é os Estados Unidos. Não porque a demanda seja de fato pequena, a demanda é grande, mas na verdade a chance do programador ir para os Estados Unidos para trabalhar não é tão grande assim. Por quê? Porque há um esquema lá de sorteio de permissão de visto. Então, não importa que a empresa goste de você, tenha entrevistado você e você passou na entrevista. Você também tem que participar do sorteio de visto junto com outras N pessoas que querem entrar para os Estados Unidos para desempenhar N funções diferentes. Então, não é tão fácil. É bem difícil, aliás. Eu conheci uma pessoa que foi para lá nesse esquema, mas ela foi depois de 2 anos que ela se candidatou originalmente para a empresa. E ela tinha conhecimentos bem específicos, então a empresa meio que se predispôs a esperar bastante. Bom, para os Estados Unidos você tem uma vantagem no trabalho remoto. Né? O trabalho remoto por causa do fuso. Né? O fuso nosso brasileiro ele é mais ou menos igual ao fuso americano e isso ajuda, no caso, para o trabalho remoto. Seguindo no gráfico, a gente tem Espanha, França e Itália. Esses países eles têm um número até razoável de vagas, mas o problema nesse caso é que você precisa, de fato, ter um conhecimento da língua do país. É muito difícil, nesses países é muito difícil você ir sem falar a língua específica do país, o espanhol, o italiano ou o francês. Existem alguns lugares específicos que existem vagas para que você vá falando inglês. Eu já vi em Barcelona, Paris, Milão, uma vez só. Vi também no sul da Espanha, em alguns lugares bastante turísticos, mas não é comum, tá? Não é uma coisa que pode se contar. Paris especificamente, existe um outro problema, que é o fato que é uma cidade extremamente cara, extremamente difícil da pessoa conseguir ir para lá. Seguindo, nós temos o Reino Unido e a Austrália. Reino Unido e a Austrália têm uma grande vantagem de falar em inglês, né? A vantagem dos Estados Unidos. Uma língua que, se você não souber, você tem que saber, de qualquer maneira. É um lugar onde você pode ir mais facilmente se você tiver conhecimentos bastante específicos, talvez alguma linguagem específica de back-end que você lida e que é muito difícil que as outras pessoas também lidem, alguma especificação que você tem, especialização que você tem ou uma certificação que você tem, enfim. Mas normalmente não é tão fácil porque eles também têm uma boa quantidade de programadores lá dentro, localmente nesses países, que supre a demanda deles. Né? Indo um pouco mais para frente, a gente tem a situação de Portugal. Portugal tem uma indústria high-tech que está se formando, uma indústria um ramo de startup que está
conseguindo certo destaque. Tem uma grande vantagem para a gente, que é a língua. Tem uma outra vantagem também, que é o clima muito agradável. Enfim, mas ainda assim não tem tanta vaga. E também Portugal, em relação ao resto da Europa, tem uma desvantagem, que é o fato de que Portugal tem um custo de vida mais baixo, o que é bom, mas também paga salários mais baixos do que o resto da Europa, logicamente. Bom, seguindo, nós temos a Polônia. A Polônia, você pode até meio que torcer o nariz para a Polônia, mas é um país que está se desenvolvendo bastante, tem uma indústria high-tech também que está se desenvolvendo. Tem um custo de vida bastante baixo, as pessoas falam que trabalhar na Polônia é um jeito muito fácil de você juntar dinheiro muito rápido, porque o custo de vida local é muito baixo, mas existe o porém da língua e o porém do fato de também não ser um país desenvolvido, que também tem um pouco de problema do jeito que nós brasileiros conhecemos. Seguindo, nós temos já numa área onde você tem uma quantidade de oferta bastante grande, os países nórdicos, principalmente Suécia e Finlândia, mas também os outros dois, também Noruega e Dinamarca, Islândia menos, eu nunca vi uma vaga na Islândia, mas enfim. Você tem Estônia e também no mesmo grupo Holanda e Canadá, certo? O problema desses países, da maioria desses países, é o clima, né? Até mesmo na Holanda, onde você tem um clima bem modorrento. Mas eles têm uma vantagem, todos eles praticamente, menos a Estônia, que fala-se inglês em todo lugar, né? Nos países nórdicos, na Holanda, fala-se inglês em todo lugar. Em Amsterdã é uma cidade onde todo mundo fala inglês, as fachadas são em inglês às vezes, as redes de televisão local tem rede de televisão local em inglês. O Canadá também é um país onde se fala inglês, logicamente, mesmo na parte francesa do Canadá, todo mundo fala inglês, né? E por fim, a Alemanha. A Alemanha é o lugar onde eu estou, tem uma demanda muito grande por programadores, tem uma cultura nova, digamos assim, de chamar gente de fora para ser programador. Eu vim aqui e fui super bem recebido. A língua é um problema, especialmente se você não vai trabalhar em Berlim. Em Berlim, onde eu estou, tem muita startup. Em Munique também tem bastante startup. Mas se você não vai trabalhar em nenhum desses dois lugares, se você vai trabalhar em Düsseldorf, em Colônia, em cidades menores, que tem muita vaga em cidade menor, talvez seja relevante ou talvez seja fundamental você ter um conhecimento de alemão, né? Ou pelo menos estar disposto a aprender alemão num tempo bastante curto. Mas, assim, a demanda existe e eu recomendo, né? Recomendo ir para a Alemanha. Eu vou contar minha experiência num próximo programa para quem quiser ter uma base de como que é o processo de ir para um outro país. Só uma parte para finalizar, eu não falei de outros lugares que tem vagas, que tem demanda para o programador. Por exemplo, alguns lugares da Ásia, eu já vi vagas na Tailândia, Singapura, Malásia. Eu já vi vagas em Dubai, no Oriente Médio, já fiz uma entrevista para uma vaga em Dubai. Eu já vi vagas para Doha, já vi vagas até para a América Latina, para o México. Esses lugares eu não conheço, não sei como que é o esquema, então eu não posso falar muito, mas basta saber que existe, né? E é isso aí. Espero que esse gráfico tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem sempre me contactar pelos canais que eu vou escrever na tela. E é isso aí. Até a próxima. Vamos fronteando. Tchau!